Olá, seja bem-vindo a mais um podcast do Diálogo dos Carmelitas, o podcast da Venerável Ordem Terceira do Carmo de São Paulo. Hoje nós estamos presentes no 4º Congresso do Educa Católico, aqui na Universidade Católica Uniítalo. E para nós é uma grande alegria estarmos presentes neste evento, onde vemos a importância da educação católica. Quais são as dificuldades para se alcançar um bom caminho de educação católica e quais são as opções que temos na mesa para podermos colocar nos nossos filhos ou procurarmos para nós mesmos uma boa educação. E hoje eu tenho a alegria de receber o maestro Ademir. Seja muito bem-vindo. É uma alegria receber o senhor, inclusive aqui no espaço do evento, onde estamos usando o estúdio do Santo Flow. Queremos agradecer ao Santo Flow por nos ceder o estúdio. Mas enfim, maestro, é uma alegria receber o senhor. Veio um pouquinho de longe, não veio? De Curitiba. É pouco. Algumas horinhas. Sim, é um prazer também. E o senhor está bem? Chegou bem? Graças a Deus, foi uma viagem tranquila, já bem aqui recebido, né, por vocês. Então, sempre uma alegria poder também estar entre os irmãos, né? Que bom, para nós é uma alegria recebê-lo, principalmente para poder conversar com o senhor um pouco sobre a beleza, sobre a arte, sobre a música, tão importante para a nossa espiritualidade, para o nosso caminho até Deus. E o senhor poderia contar, por favor, um pouquinho da trajetória do senhor? O senhor sempre foi daquela região de Curitiba, sempre foi leigo? Como foi? Conta um pouquinho da vida do senhor pra gente. Bom, a minha experiência primeiro com a música, né, foi desde muito pequeno, então já dos 5 anos, minha família já foi, assim, por vontade minha, eu fui cantar num coral da igreja, né? Então a minha região não é Curitiba, minha família é toda de Minas, então eu fui desde os meus 5 anos, eu nasci em São Paulo, mas fui com 5 anos para Minas. E mais nas cidades pequenas, região histórica ali de Minas, Mariana, Ouro Preto, Congonhas, né? Essas cidades. E foi o meu desejo de cantar na igreja, foi cantar no coro da igreja. Tudo começou com aquelas primeiras assim, formações muito informal, com uma catequista cantando, e depois com as coroações, Coração ao Sagrado Coração de Jesus, e ali começou a se formar um coral, né, na igreja. E eu tinha 5 anos, então participava cantando das missas, enfim, coroações. E essa experiência que começou dentro da igreja, eu digo que foi sempre a mão de Deus guiando, que foi assim que eu tive sempre essa experiência com a música. Depois fui para o seminário, fiz o ensino médio no seminário, na Arquidiocese de Mariana, e depois, terminado o ensino médio, eu fui para o mosteiro beneditino. Dali, já assim, tendo uma formação musical no seminário, eu agora fui um pouco mais assim, ao canto gregoriano, né? Então, aí sim, uma experiência com o canto gregoriano em português, também em latim. Então, o trabalho que o mosteiro, a Abadia da Ressurreição, tinha de fazer gravações dos salmos, então participei da gravação dos CDs de salmos do mosteiro, e depois, discernindo sobre a minha vocação, eu então decidi sair do mosteiro, mas o mosteiro não sai da gente, então isso foi uma experiência também que a gente leva para a vida toda, né, da vida de oração, de saber realmente assim, o valor ao estudo, do trabalho, aquilo que é o lema de São Bento, né, que a gente aprende isso também. Então, isso dei continuidade aos meus estudos de música, aí fui fazer uma faculdade, um curso superior em composição e regência, daí já em Curitiba mesmo, e essa minha trajetória sempre foi ligada à música sacra, realizando aulas, seja montando corais em paróquias, então nunca desvinculando isso da vida religiosa, da música sacra. Apesar, claro, na formação a gente está depois numa universidade, indo também para a área do clássico, né, da formação da música clássica, mas sempre busquei conduzir a minha formação com o canto gregoriano, com a música sacra, sempre isso na minha vida, né? Sim, senhor. E, de fato, o canto gregoriano é um grande tesouro da igreja, né?
Eu acredito, eu tenho percebido, principalmente aqui na região, né, diocese onde eu moro, que muitos rapazes procuram o canto gregoriano, que não é facilmente oferecido nas paróquias, por exemplo. Então, esse despertar principalmente desses jovens, mostra que o canto gregoriano tem uma excelência em si. Sim, sim. Sim. E ao que deve essa beleza ao que se deve essa beleza do canto gregoriano? Porque às vezes podemos olhar à primeira vista e pode parecer muito simples. Por que isso atrai tanto as pessoas? Bom, acho que o material em si do canto gregoriano, ele é um material basado na Sagrada Escritura. Então, as suas composições, os textos, né, eles vêm dos Salmos, dos livros dos Provérbios, Eclesiástico, enfim, trechos, né, também do Novo Testamento. Então, sempre é um material que ele traz de letra, é a Sagrada Escritura, é para a vida de oração. Então, acredito que isso é primeiro, né, aquilo que chama a atenção, assim, das pessoas, por ele ter essa mensagem extremamente religiosa e da Sagrada Escritura, bíblica, né, para a vida de oração. Então, esse contato mais próximo que ele tem. As pessoas querem, né, esse contato com a vida de oração também. Acredito nessa busca de uma vida séria, de buscar a Deus. Então, você quer algo também que tenha estritamente a palavra de Deus, né, que possa te preencher a sua alma. Mas, é claro, tem a parte também musical, que o canto gregoriano, muito bem organizado, isso a gente vê na história, Deus ele vai conduzindo e trazendo em diversos estilos musicais, lá na Grécia, com os modos em que os gregos utilizavam esse material de escala, que nós chamamos de modos, né? Depois, o jeito de cantar dos hebreus, cantar a Sagrada Escritura, a forma de se cantar, foi sendo ali trazida de várias culturas e formar esse canto que ele é universal. Ele tem várias características de várias culturas. E, claro, inspirado aqui pelo Espírito Santo. Acho que o grande apelo aqui, né, que as pessoas sentem realmente ao escutar o canto gregoriano, é que aquilo vai até a sua alma. E porque não é uma obra humana, é uma obra divina, né? E é claro, esse material musical que atrai as pessoas de poder escutar, muitas vezes nem entender, mas o quanto que isso na alma vai trazendo uma certa paz, isso vai trazendo uma certa tranquilidade, que vai quietando as paixões e vai fazendo com que você agora possa ir mergulhando um pouco mais com a intimidade com Deus. Isso por causa do seu ritmo, tem uma questão aqui métrica, constante do canto gregoriano também, que faz com que ele seja sempre algo igual, constante no seu ritmo. Ele não acelera, ele mantém sempre o mesmo pulso, binário e ternário, que é algo muito próprio do canto gregoriano. Não vou entrar aqui em questões muito técnicas, mas é aquilo que na alma vai fazendo um efeito, né? Então nós temos aqui os dois fatores, que é o musical, mas também aquilo que compõe, que é a própria letra, né? Então, seja pela sua força, que tantos compositores, grandes santos, através dos seus hinos, nós temos hinos, né, que veio da pena de São Tomás de Aquino. Então, até hoje nós cantamos isso, são 800 anos, podemos dizer aqui, e até hoje nós comungamos essa mesma fé. Então, aquilo que São Tomás de Aquino na sua mesa escrevia é o que nós cantamos hoje. Então, isso é bonito, é o católico, né, que mantém isso como uma tradição. Então, a gente percebe que é a mesma fé, e isso nos atrai, né? Se nós cantamos aquilo que os nossos antepassados cantaram, que os santos cantaram. Exato. Tem uma frase muito bonita, eu ouvi de um padre, que ele falando sobre a missa na forma tradicional, né? Ele fala que foi uma missa feita por santos para santos. Que formou os santos, né? Formando sim, santos. E o canto gregoriano tem muito essa força, né? Foi retirado da Sagrada Escritura ou dos grandes santos, e nós estamos cantando esses hinos da mesma forma que os cristãos antes de nós cantavam. Sim, então é importante manter isso.
E eu queria que o senhor falasse um pouco sobre a contribuição, tanto do canto gregoriano quanto da boa música, para a formação da pessoa. Porque nós vemos também na sociedade que a música interfere muito na Sim. forma que as pessoas são, né? Hoje as músicas tem muita batida, muita coisas que acabam, acredito eu, que mexendo com a parte mais baixa do homem. Sim. Eu queria que você explicasse um pouco como a boa música consegue fazer o contrário, elevar o homem. Além de, claro, toda essa parte que o senhor já explicou da Sagrada Escritura e dos santos. Mas na parte melódica, da música. Sim. É interessante porque, se falamos de música, ela causa em nós essas disposições interiores e exteriores. Então, essa disposição interior, se você escutar, por exemplo, um canto gregoriano, que isso vai acalmando, né? Então, mas isso também tem uma questão exterior. Então, isso vai diminuindo aquela agitação. Ao mesmo tempo, se você escuta uma marcha, é uma disposição interior da fortaleza, de você ir para a guerra, de você... Então, são disposições interiores. E, enfim, toda música, ela tem isso em nós. Isso age muito na nossa vida moral. Então, aquilo que nós escutamos vai ter um efeito na nossa postura, nas nossas ações, diante do dia a dia. Então, é importante aqui que as pessoas, quando fazem o uso, assim, de escutar uma música, ela perceba aquilo que está movendo interiormente, quais são os seus pensamentos, o que ela está buscando ao ouvir aquela música. Então, primeiro, toda música vai gerar em nós algum efeito. Então, esses efeitos na alma é que nós precisamos entender. Claro, a boa música, podemos falar a música sacra, a música religiosa, nós já temos aqui pela igreja já uma orientação. O que se deve escutar? Deve-se escutar o canto gregoriano, deve-se escutar a música polifônica renascentista, de grandes compositores como Tomás Luiz de Victoria, enfim, Palestrina. Então nós temos grandes compositores também na música sacra polifônica. Então, o canto gregoriano, monódico, que é um canto uníssono, todo mundo cantando a mesma melodia, mas nós temos a música polifônica. Depois, nós temos aquela outra música que não é música religiosa, não é a música sacra, mas é uma boa música, uma música que a gente, ao escutar e ter uma percepção de melodias que são trabalhadas, que se repetem, que você tem uma orquestra tocando essa melodia que está ali conduzindo um tema em alguns determinados instrumentos, depois isso vai para outro grupo de instrumentos, e você consegue perceber uma ordem nisso, você consegue perceber uma beleza, como que um tema foi criado uma variação e depois voltou novamente esse tema. Então aqui nós estamos falando de uma música muito bem ordenada, muito bem organizada. Isso só pode ser realmente assim observado por um ser inteligente, alguém que tem alma, que consegue, através de uma formação, é claro que você precisa de alguém que lhe toma pela mão, pedagogo, que vai lhe conduzir a perceber essas nuances da música de forma racional. Então veja, tudo isso é algo que você precisa ter o contato com essa beleza, porque isso nos revela algo maior. Se você consegue perceber uma certa ordem nesse tipo de música, isso vai te levar, vai te remeter já a Deus, que também na sua criação dispôs as coisas todas em peso, número e medida. Então, as coisas são muito bem ordenadas. Então, a música ela tem esse movimento de nos elevar a algo ainda que a inteligência, não somente ao sentimento, que é o que hoje as pessoas, muitas vezes, com contato com a música, têm apenas uma experiência mais, como o senhor falou, baixa, Assim, aquilo que o ritmo aplica em você, no seu corpo, aquilo que uma melodia, uma melodia te atrai a sua atenção, mas fica somente nisso. Agora, a gente precisa elevar esse conhecimento de uma forma intelectual, que era o que acontecia na Idade Média. Então, quando a gente fala dos compositores da música sacra, como São Tomás de Aquino, a gente vê que eram pessoas que haviam a música como uma ciência, e não somente como uma arte de entretenimento, algo muito banal.
Não, via a música como algo mais elevado, em que você conseguia perceber. Então, por isso, Platão vai dizer: olha, o modo lídio, ele deixa os meninos afeminados. Depois, São Tomás de Aquino vai falar sobre essa questão dos modos do dórico, que deixa o menino mais forte, então mais viril. Então, eles tinham a percepção dos efeitos exteriores daquilo que a música causava no ser humano. Então, veja, isso é uma percepção mais aguçada, uma compreensão mais elevada, que vai à sua razão, e não simplesmente ser movido isso pelos sentimentos, né? Então, é bom, né? Não estou dizendo que seja ruim você sentir alguma coisa, né? Nós não negamos isso, mas é importante que as pessoas, ao ouvir, tenham essa percepção daquilo que está movendo interiormente, as disposições exteriores e interiores, né? Entendo. O senhor falou sobre essa música mais sentimental. Uma coisa que é perceptível é como hoje não é tão fácil encontrar uma música que não seja sentimental, somente nas paróquias. Muitas das letras, das melodias sempre evocam esses sentimentos. E o que me parece é que esse tipo de música não preenche aquela pessoa. Entende? Parece que tem aquela emoção, a emoção acaba quando ele sai ali da igreja, acabou de ouvir. Aquela música fez aquela pessoa chorar, fez ela lembrar de alguma coisa. Ela sai da igreja e ela quer mais. De modo que vai chegar uma hora onde não vai ter esse mesmo impacto. E às vezes a pessoa pode até acabar se afastando daquilo. Não, hoje eu estou cansado para ouvir isso. Mas percebemos que, por exemplo, como acontece com o canto gregoriano, que é o canto que já está há séculos e séculos, e parece que nunca se esgota. Sim. É sempre esse tesouro que nos preenche. O porquê que o senhor acha que chegou a esse ponto? Dessa música sentimental, essa busca das pessoas. E por que esse sentimento de faltar algo nessa música? Assim, é claro que sempre nós queremos ter alguma emoção, algum sentimento com a música. Qualquer música, ela sempre vai estar ligada também com essa noção de sentir algo, né, de levar até as nossas emoções. Inclusive, o período barroco, os compositores do período barroco, eles trabalharam muito isso nas suas composições. A gente fala dos compositores do período barroco, Vivaldi, você tem Bach, são compositores que têm muita manejo com relação ao que provocar nas pessoas, o que elas vão sentir ao ouvir aquele trecho musical, seja de mais alegria, seja de mais tristeza, uma reflexão. Então a música, ela tem isso, né? A gente não pode desvencilhar. A questão é quando as pessoas apenas buscam a música, como eu disse, só como um fim em si mesma, de querer sentir algo, e não de elevar mais o seu contato, a sua experiência musical com algo que faça depois ela ascender à inteligência, a contemplar, a meditar sobre aquilo que ela acabou de cantar. Para deixar isso aqui um pouco mais prático, assim, né, porque a gente está falando, mas as pessoas, quando elas cantam hoje, vou colocar aqui um canto na comunhão, né? As pessoas, muitas vezes, elas vão ter aquela música que fala de sentir a presença. Sentir a presença. Está indo por apenas... Mas se você não sentir, significa que Jesus não está lá. Então significa que se não, é algo subjetivo, percebe? E não algo objetivo. Se você canta, por exemplo, existem os cantos eucarísticos antigos, né, que traziam como um ato de fé, esperança e caridade. Por exemplo, tem lá: ó bom Jesus, eu creio firmemente, que só por mim estás no santo altar, que dás teu corpo e sangue juntamente, divino esposo e celestial manjar. Primeira coisa que você está, quando você canta aqui, ó bom Jesus, eu creio firmemente, você está fazendo um ato de fé. Então, depois, quando você vai discorrendo com uma música como essa, a letra vai falar sobre a esperança. Então, você tem no trecho,
que você é pecador, que você reconhece a sua miséria, mas você confia em Deus. É o seu ato de esperança, de ser acolhido por esse Deus misericordioso. Então, a letra aqui, muitas vezes pode nos levar a ter depois um momento de mais profundidade com aquilo que você acabou de cantar. Ou seja, aquilo ressoa interiormente em você. Então, tudo isso, mas tem melodia, tem sentimento, até mesmo numa música como essa. Como no canto gregoriano, se você canta Adoro te devote, latens deitas. Você ali está dizendo, adoro-te devotamente. É um ato de fé. Antes de você se aproximar da Eucaristia, você está fazendo um ato de fé. Então, isso vai fazendo com que você também, depois daquele momento que você escutou, aquilo começa a reverberar interiormente e te faz acender a inteligência. Não é uma música que você cantou, você só sentiu e passou aquilo. Então isso é uma das coisas que a gente precisa na música católica também resgatar, e que as famílias façam essa experiência de cantar em casa, que as famílias também não cante só na igreja, mas cante em casa. São Luís Maria, né, Irmão de Montfort, ele vai no Tratado da Verdadeira Devoção, né, ele fala de cantar as antífonas marianas. E essas antífonas, Salve Regina, Alma Redemptoris Mater, Regina Coeli, então são essas antífonas para cada tempo litúrgico. E se você pegar só a primeira parte da Salve Regina, né? Então, Salve Regina Mater Misericordiae. Bom, você está cantando aquilo, ele tem uma melodia que te eleva, né? Salve Regina Mater Misericordiae. Agora você começa a pensar, Mãe de Misericórdia. Maria é a nossa mãe. Primeiro, um filho que sempre quando passa por está passando por algum problema, a primeira coisa que ele grita, mãe, mãe, né? Então você tem essa confiança em Maria. Mas ela é a mãe da misericórdia. E aí você começa a rezar sobre isso. Olha, assim como Esther, né? Aquela protótipo, né, de Maria, lá no Antigo Testamento, que teve misericórdia do seu povo que ia ser condenado pelo rei, né, por um decreto de Assuero, e enfim, Mardoqueu que fez todo o processo. Mas Esther jejuou e ela buscou a misericórdia para o seu povo, não somente para ela. Maria é essa mãe de misericórdia, que também olha por nós. E isso faz com que você comece a rezar. Então, não é uma letra apenas, não é somente uma melodia, mas é aquilo que está dentro dessas composições que vai fazendo com que você acenda o seu pensamento a algo mais elevado, que você passe das coisas sensíveis, que são lícitas, que, sendo, né, claro, uma boa música, também é lícito você ter certas consolações e ter certos sentimentos, mas que você acenda isso. E isso que é uma das coisas que nós precisamos também na música resgatar, né, na música católica. Sim, uma coisa que eu acho muito bonita é a relação das melodias com a letra. Né? Uhum. E principalmente a igreja, de forma muito perfeita, organizou isso no ano litúrgico, né? Sim. Como os textos e as melodias, por exemplo, do Advento, evocam aquela esperança no Messias que vai chegar, como na Quaresma, tem aquele tom um pouco mais grave, mas num sério. Num domingo letário, você tem um letare que te eleva. Sim. E alegra-te, Jerusalém, até a melodia vai discorrendo junto com a letra, que eu acho belíssimo, que além da letra deveríamos meditar a melodia. Tem, assim, isso que eu falo, né, é a obra do Espírito Santo, né, que soube conduzir o Espírito, né, ali, a inteligência daquele que estava compondo, que pudesse unir melodia com texto, né, eu adoro te devoto, são 3 notas, né? Sim. Você adora quem?
a Trindade. Então já começa numa tríade, né? 3 notas, um acorde perfeito maior. Então, algo que é para Deus, né? Você adora a Deus. Mas essa forma de compor, aqui vai muito de um grande conhecimento musical também, e claro, né? De uma experiência, de uma vida profunda de oração, que o canto ensina, o canto gregoriano, mas também a música sacra tem, né? Sim. Maestro, nós falamos aqui um pouco sobre a importância da música, né, na vida das pessoas, em sua elevação, em como trabalha com as potências da inteligência. Mas vou propor algo prático para o senhor. Claro. Uma dica para quem está assistindo a gente. Grande parte, se não quase 100% das pessoas que nos acompanham tem sua vida paroquial, sua vida na igreja, e alguns podem também ajudar no canto ou nos salmos. Como transmitir essa espiritualidade dos salmos na missa, por exemplo? Como escolher o que eu devo observar num salmo para bem cantá-lo na liturgia? Ótimo. Eu vou responder como Santo Agostinho, né? Santo Agostinho, lá nos livros das Confissões, ele fala que ele lembra, né, daquelas melodias que fazia com que ele ia às lágrimas, né? Mas ele fala que a música boa era a música cantada ali com Santo Ambrósio, né, em Milão. E ele fala desse estilo ambrosiano, né, o jeito de cantar, porque isso elevava mais a entender e a reter melhor a Sagrada Escritura, né? Isso que eu ia dizer também, São Basílio, né? Ó divina sabedoria, que nos destes a melodia para que pudéssemos reter mais a Sagrada Escritura. Então, cuidar muito com os floreios, né? Com muitos melismas na voz, né? Que é algo que se assemelha mais a uma música protestante do que a uma música católica. Santo Agostinho, ele fala do canto ambrosiano, porque ele é mais sucinto em termos de variações de notas. Então você precisa mais num reto tom para que você possa reter o texto. Então, uma forma assim, não exagerar muito, né, em termos de melodia e nem de instrumento, não querer chamar a atenção para a sua voz, para você como centro ali que está conseguindo cantar maravilhosamente bem várias notas e agudos, enfim, né? Não é isso. A liturgia, ela precisa estar em primeiro lugar, é Deus, né? É a Ele que deve ser dado a glória, não a si mesmo, não ao homem. Então, cuidar com esses excessos, seja de instrumentos, por isso que a igreja já nos seus documentos fala do órgão como excelência, do instrumento para ser acompanhado, mas a igreja fala, a música na liturgia é essencialmente vocal. Então, isso pode assustar um pouco as pessoas, porque, nossa, mas então seria somente voz, né? Não teria um instrumento. Mas a igreja coloca o instrumento apenas como uma base, para dar assim, para ajudar o cantor a não perder o tom e ajudar as pessoas, né, a manter aquela tonalidade. Então, o instrumento suave, leve mesmo, as pessoas, eu sei que na realidade das paróquias, muitos utilizam violão, né, que a gente pudesse imitar como a cítara, né, algo dedilhado, para que pudesse realmente ter ali o instrumento só como uma base, e assim a voz está conduzindo melhor, né, o canto. Então, uma primeira noção é isso. Depois, a parte de construção melódica, simplicidade, né? O menos é mais. Então, a gente também tem que cuidar com muitas notas. Algo mais reto, né? Então, Santo Ambrósio, lá o canto dele, né? Gloria in excelsis Deo, et in terra pax hominibus. Então, a gente pode cantar isso também com os salmos, né? Se você pega, quem habita ao abrigo do Altíssimo e vive à sombra do Senhor Onipotente. Aqui não tem muitas variações de notas. Uma nota constante, depois você desce. Aqui você está falando de um reto tom. Quando eu falo reto tom é isso, né? Mantém uma nota. E isso é para quê? Para que o texto fique mais interiormente gravado. É que as pessoas possam dar mais atenção ao que está sendo cantado, ao texto, e não à pessoa, e não aos instrumentos, enfim, todas as outras coisas que podem nos roubar a atenção. Por isso Santo Agostinho, voltando nele, ele fala, né? Então, ele coloca, né, no capítulo 10º, né, das Confissões, ele fala, eu aprovo a música
na igreja, mas desde que ela possa ajudar as pessoas a rezar, né? Então, veja que Santo Agostinho pode aqui, inclusive, dizer assim, olha, não gostaria nem que tivesse música, né, para não roubar muita atenção, mas ele aprova a música, mas desde que não roube aquilo que é a finalidade, que é de fazer a gente rezar, né? Mesmo. Maestro, muitíssimo obrigado pela presença do senhor aqui no nosso podcast. O maestro reservou alguns minutinhos antes da palestra dele, a palestra até foi avisado aqui que a palestra já começa, mas é uma alegria receber o senhor para conversar um pouco também sobre esse tema tão importante, né? E que merecia mais atenção. Sim. Merecia mais atenção. Esperamos que cada vez mais as pessoas possam ver a grande importância, né, que a música nos vincula àquilo que é da nossa religião, os valores da nossa religião, que possam estar sempre muito atentos àquilo que realmente, às vezes, nós estamos escutando, mas conduz a aqueles movimentos revolucionários que nós temos hoje. Então, que as famílias estejam muito atentas, que possam realmente fazer com o fim dela, que é nos levar a Deus, né? E desde já deixo o convite para o senhor retornar quando estiver em São Paulo, no nosso estúdio. Hoje estamos no estúdio do Santo Flow, mas quando eu voltar a São Paulo, no nosso estúdio, para que sim possamos conversar um pouco mais, entrar em temas até mais profundos acerca da música e da beleza. Será um prazer. Enquanto você que nos assistiu até aqui, agradeço quem ficou até aqui. Deixe seu like, inscreva-se no canal se você ainda não foi inscrito e até o próximo podcast, se Deus quiser.